Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à Arena de Conteúdo do nosso podcast PDV Talks, tá? Lembrando que esse espaço foi criado para a gente fomentar conversas, para compartilhar ideia e tendências do varejo para vocês que movem o varejo, tá? Vamos lá. Lembrando só um recadinho, né? Esse conteúdo ele está sendo, os principais momentos deles vão estar disponíveis nas nossas redes e o capítulo completo vocês podem depois assistir no Spotify e YouTube. Já segue lá para vocês não perderem nada, tá? Hoje a gente vai falar sobre inovação em rede de franquia, tá? E para isso, a gente trouxe uma gigante, a Grendene, com a Melissa, aqui com a Andrea. Seja bem-vinda, Andrea. Obrigada. E ela vai contar um pouco aqui sobre a Grendene e a Melissa, né? E para começar, conta um pouco da sua trajetória para a gente, Andrea, e como que vocês entendem a Melissa e toda essa gestão de franquia. Conta aqui para a gente, por favor. Primeiro, agradecer pelo convite, né? É sempre um prazer estar aqui. A feira está linda, estou no terceiro dia aqui, a gente está vendo muita coisa legal. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu estou no varejo aí como a maioria que começa no varejo muito jovem, né? Com 14 anos. Com franquias, eu já estou há 15 anos, não vou fazer conta, tá? Ninguém precisa saber a minha idade, não tem necessidade disso. E na Melissa já há 7 anos. Então, hoje eu sou responsável pela equipe de gestão de rede, a gente cuida das mais de 420 lojas franqueadas pelo Brasil todo. E eu acho que quando a gente fala de gestão de franquias, a gente tem alguns desafios, mas a gente sempre tenta se pautar por alguns dos principais pilares. Então, quando a gente fala dos pilares que a gente tenta basear o nosso trabalho, é a tecnologia, o relacionamento com os nossos franqueados, uma boa gestão de estoque e, obviamente, a lucratividade. Então, a gente acredita numa rede muito conectada, muito engajada e que realmente tem autonomia para conseguir fazer uma boa, né, uma excelente execução e colher ali uma lucratividade no final. Ótimo. Então, já falou de inovação no modelo, na operação, né? Agora sim, vocês conseguem garantir a padronização e o engajamento dos franqueados? Você pode compartilhar com a gente? Padronização é algo que é muito inerente à franquia, né? E engajamento dos franqueados. A gente sempre fala que a padronização ela vem com a repetição e a propagação da cultura da marca. Então, a Melissa, acho que todo mundo tem uma história para contar com a Melissa. A gente fica aqui no stand, nas lojas, todo mundo fala, e o cheirinho? Agora me perguntaram, gente, como que esse cheiro tá tão forte aqui? Então, a gente já tem, obviamente, essa vantagem, que é uma marca que é muito amada pelos clientes. Mas quando a gente fala da cultura da marca, isso está em todos os nossos pilares, desde as nossas trilhas de treinamento, não só treinamento para a equipe de vendas, treinamento para a nossa rede de franqueados, desde quando o franqueado, né, quando o prospect entra para poder abrir uma loja, até o momento que está ali na operação, desde o franqueado, o supervisor, o gerente, o vendedor de loja, o caixa, o estoquista, todos eles sabem qual é a cultura e a gente tem todo um preparo, a gente tem os nossos consultores de campo que estão rodando o Brasil inteiro, então todo dia tem pelo menos aí umas 30 pessoas em loja para poder colher feedback, para poder o que está acontecendo no corredor comercial. E a cultura e o engajamento, né? A cultura vem da repetição e o engajamento vem de uma marca que dá lucro. Então, o franqueado, ele cada vez, quanto mais lucro ele tem, mais engajado ele fica. E quanto mais engajado ele é, mais lucro ele tem também. Então, basicamente, não é fácil, mas a gente consegue fazer dessa forma. Que bom. Andréia, e falando, né? Falando aí do engajamento do franqueado, vamos falar um pouquinho de experiência de cliente, né? Que a Grendene, a Melissa, como que vocês na Melissa entendem a tecnologia para ajudar nessa experiência de cliente, né? Como é que a tecnologia ajuda hoje vocês? Em que pontos a Grendene vem trabalhando isso? A gente queria que você contasse um pouco como é que ela apoia vocês nessa expansão, no engajamento, para chegar lá no consumidor final, tangibilizar lá, por favor. A tecnologia ela vem para ajudar. Então, assim, não é algo novo no mercado. A tecnologia, o nosso gestor sempre fala, né? É muito mais do que uma pendência, é uma necessidade que a gente use a tecnologia a nosso favor. A gente tem um orgulho de falar que a gente tem excelentes parceiros, né? Vocês aqui com a gente. E a gente usa a tecnologia para que a gente consiga fazer a melhor gestão de dados possíveis. Então, a gente consegue ter as informações em tempo real. Em tempo real, a gente consegue entender o que está acontecendo. A gente é totalmente integrado, então a gente tem uma omnicanalidade muito
muito forte. Então, o cliente no centro, então onde o cliente quiser comprar, seja no site, seja na loja física, seja por WhatsApp, ele consegue ter o acesso e a gente sempre prioriza um atendimento, né, um encantamento com os nossos consumidores. Então, a tecnologia hoje ela veio para facilitar o nosso trabalho, desde os dados que a gente tem dos nossos BIs, para a gente fazer a gestão dos nossos indicadores, desde as indicações de compra, porque a gente tem ali muita inteligência artificial que nos ajuda para que a gente consiga ter mais assertividade dentro das nossas decisões. Então, quando a gente fala de tecnologia, que a gente vê Melissa, não é só na tecnologia no uso dos produtos, mas é no dia a dia mesmo da operação, no dia a dia mesmo da retaguarda. E o que a gente gosta mais de falar, né? Até o vendedor da loja, ele usa a tecnologia a seu favor. A gente tem muitas novidades aí para o segundo semestre também, que daqui a pouquinho eu vou te falar. Ah, ótimo. A gente quer saber tudo. Eu vou tentar dar o spoiler. Por favor. Ou seja, cliente no centro, né, tal. E daí eu queria que compartilhasse um pouco, hoje, varejo de calçado e acessório. Qual que é o maior desafio para vocês da Melissa, que vocês entendem? Eu acho que para qualquer marca hoje de calçado, a gente está falando de varejo geral, mas é você conseguir manter a relevância. Então, quando a gente roda aqui a feira, a gente vê grandes marcas, a gente vê marcas de vários segmentos, mas eu acho que o essencial é você conseguir se manter relevante. E o cliente hoje, ele tem vários acessos, ele tem várias oportunidades de compra. E o cliente, ele vai comprar de quem fizer sentido, de marcas que têm propósito e de marcas que esse propósito conectem com o propósito também dos clientes. Então, quando a gente fala de toda a cadeia, né, da equipe, da cadeia interna, é a gente realmente conseguir fazer uma cultura de pertencimento, a gente conseguir ter trilhas de treinamento que mostre isso, para que de fato a gente consiga ter franqueados engajados, que a gente consiga levar a experiência Melissa para o ponto de venda, para o e-commerce, para todos os canais que o cliente é atendido hoje. E sobre os spoilers, o que você tem para contar para a gente, para todo mundo que está aqui? Você já falou de tecnologia aí umas 2 vezes. A gente tem bastante dados que a gente usa a tecnologia a nosso favor, mas a gente está em fase de piloto agora e para o segundo semestre a gente vai ter uma inteligência artificial que vai nos auxiliar no contato ali no CRM com os nossos clientes. Então a gente já tem muita integração. O nosso CRM de todos os canais ele é integrado, então o cliente ele recebe uma experiência única, uma informação única, porque o cliente ele é da marca, né? Não é de um ponto específico. Mas a gente vai ter aí uma inteligência artificial que vai possibilitar que as nossas lojas físicas elas estejam ali em atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e, óbvio, com o DNA da Melissa. Então, a gente está pilotando, está em fase final de piloto e, possivelmente, em agosto, o cliente ele vai conseguir, tanto como ele já consegue hoje no Ecom, nas lojas físicas ali no seu clube preferido, ele vai conseguir ter acesso ao produto com o DNA Melissa, com uma linguagem muito fácil, que gere cada vez mais autonomia para o cliente e que ele consiga ser atendido no tempo que ele quer ser atendido também. Isso em todos os canais, como é que é? Isso, hoje a gente já tem as integrações da omnicanalidade e a gente precisa agora fazer com que o cliente ele tenha um carinho pela loja física, né? Quando a gente fala de varejo, a gente explica qual é a preocupação do varejo físico. Quando você gera encantamento para o seu cliente, a gente tem os clientes que têm a loja preferida, a equipe preferida, a loja que ele gosta de comprar. Só que muitas vezes você está ali num domingo à noite, o shopping já fechou, você quer de repente tirar uma dúvida, você quer ver um produto e ele vai poder obviamente fazer no canal que ele já tem acesso hoje do e-commerce, mas ele vai poder também falar ali direto com a loja por WhatsApp, em tempo real, e ter autonomia ali de finalizar a sua compra. Então, os clientes Melissa terão toda essa disponibilidade em breve. Em breve, em todas as lojas do Brasil. Vinculada à loja preferida, ao vendedor preferido. Exatamente, com a possibilidade de receber da forma como ele quiser, ou de ir no dia seguinte na loja, dar um abraço ali na equipe que é de preferência dele e buscar o produto. E essa relevância do ponto de venda físico, né? Sendo considerada, inclusive nessa multicanalidade. Como é que o pessoal, como é que isso aí, do seu ponto de vista, como que engaja a equipe de vendas? O engajamento da equipe de vendas, ela vem muito do pertencimento, de entender o porquê que as coisas são feitas e o que aquilo vai gerar de resultado. Então, eu comentei com você que a gente tem as nossas trilhas de treinamento e algo que a gente está fazendo ao longo dos últimos 2 anos e que está gerando muito resultado, são os nossos programas de excelência. Então, hoje a gente tem o nosso PEX, que é o Programa de Excelência para os Franqueados, a gente tem o nosso M de Melhor, que é o Programa de Excelência para gerentes das lojas, a gente lançou no ano passado o Vende Mais, que é o programa para os vendedores
vendedores. E agora, daqui a 2 semaninhas, eu com uma parte da equipe, a gente está indo para Fortaleza para a gente plantar a sementinha do próximo, que é para os supervisores de franqueados. Porque a gente tem várias frentes ali em loja e a gente precisa conseguir falar com essas pessoas dentro daquilo, da realidade do trabalho delas. Então, quando a gente fala da importância do ponto físico e como fazer a equipe se engajar, é você trazer esse pertencimento para eles. Eles são parte essencial do processo e o que a gente faz é, através das nossas trilhas de treinamento, de programas de excelência, conseguir não só desenvolvê-los e capacitá-los, mas reconhecê-los também. Ah, que ótimo. Então, isso aí pode dizer que a franqueadora também ajuda o franqueado a escalar, né? Porque é o grande gargalo mão de obra, né? E esse engajamento, né? A gente sempre escuta, né? Tá difícil contratar, eu não tô conseguindo achar gente. E eu uso uma frase que eu brinco muito, né? Com certeza tá difícil contratar, mas a gente tem que ter um esforço muito grande em manter. Porque quanto mais a gente investe a nossa energia, investe o nosso tempo para manter as pessoas, as próprias pessoas que estão na equipe, elas vão trazer outras pessoas. Porque quando você está feliz ali no seu ambiente de trabalho, você quer que outras pessoas estejam ali com você. Então, óbvio que a gente tem as nossas estratégias de contratação para ajudar os nossos franqueados nisso, mas a gente tem os nossos programas de excelência realmente para a gente ter as pessoas capacitadas, treinadas e reconhecidas dentro do ponto de venda. E essa escalabilidade dá uma segurança para o franqueado também escalar as unidades dele, né, Andréia? Porque hoje um gargalo às vezes o franqueado até tem mais ponto, tem mais oportunidade, mas ele está lá ainda com equipe a ser formada, né? Então você diz que tudo, eu entendo que todo esse escopo, esse reforço da franqueadora consegue também ajudar o franqueado na ponta a escalar, né? Acho que é fundamental, né? É isso, eu acho que o papel da franqueadora é esse, é estar junto ali do franqueado, a gente brinca do 50-50 e a gente tem muito assim, como norte fazer muito a nossa parte. Então, tudo que a gente pode fazer para facilitar ali o trabalho para franqueado, para a gente levar as melhores ferramentas, para a gente levar as melhores metodologias, a gente faz. Então, a nossa trilha de treinamento é algo que a gente tem muito orgulho, porque de fato a gente consegue perceber dentro do nosso programa de excelência, é nítido, assim, quanto mais lucro o franqueado tem, quanto mais engajamento ele tem, mais ele está dentro do topo ali da pontuação do programa de excelência. Então, é algo que demorou muito para ser construído, porque é algo muito, né, é muito metrificado, mas aí você tem que linkar com a qualidade do trabalho, mas a gente conseguiu fazer e a gente já premiou alguns franqueados aí com prêmios bem legais, a gente já premiou gerentes com prêmios bem legais e vendedores também. Eu sou uma cliente assídua de Melissa, eu sou fã, né? Inclusive, assim, eu adoro que nasce menininha lá em casa. Na minha família, porque eu já quero comprar uma Melicinha, né? Eu falo que primeiro o calçado é uma Melissa, né? Você pode, né, desde o baby ali, você já consegue comprar a My First até a hora que a vida adulta você consegue caminhar com Melissa. Por isso que eu falo, todo mundo tem uma história para contar com Melissa, né? Todos nós temos uma história para contar. Então, é uma marca que já conseguiu construir isso e a gente tem um desafio, uma responsabilidade muito grande de crescer cada vez mais. O produto tem um storytelling, né? Eu lembro que meu filho, quando ele fez 1 aninho, eu fiz Pequeno Príncipe. E eu rodei para achar uma Melissa do Pequeno Príncipe. E hoje eu tenho ela lá que eu amo e eu lembro sempre e remete, né? E você acredita que a equipe, com toda essa trajetória, todo esse escopo, elas também se inspiram a trazer essas histórias da Melissa, né? Com tudo isso, vocês conseguem gerar esse senso de pertencimento na equipe, né? E assim conseguir trazer outras pessoas também para o seu franqueado escalar, né? Exatamente isso. Quando a equipe ela entende o processo, ela se sente pertencente do processo, ela engaja assim como nunca. A gente tem vendedores que estão com a gente há anos, 10 anos. A gente tem pessoas que realizaram sonhos ali dentro da Melissa, sonhos ali da vida pessoal mesmo que a Melissa, o trabalho deles dentro da Melissa possibilitou. Então é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que é a vida das pessoas, por isso que a gente tem esse carinho tão especial e por isso que para a gente é tão importante a gente ter todos esses pilares muito bem alinhados, não só com a equipe interna, como também com a equipe ali direto dos franqueados, que são os nossos parceiros ali, que também são essenciais para o sucesso do negócio. Que ótimo. André, e se você puder, agora olhando aí para esse pessoal, né, que podem ser futuros franqueados ou franqueadoras, que conselho que a Andréia dá para todo esse público aqui, para quem quer empreender em franquia ou criar um modelo de franquia? Qual é o conselho da Andréia, com toda essa expertise sua, dessa gigante brasileira que é a Grendene?
O que eu falo que se você vai adquirir uma franquia, que você não haja por impulso, né? Quando você não está comprando um produto, você está entrando dentro de uma cultura, dentro de um ecossistema. E o franqueado, eu sempre falo isso, é importante que ele entenda que ele tem que ser um executor com muita excelência, mas que ele não tem que ser só um executor, ele não pode ser só um operador, ele tem que ser um protagonista dentro do negócio. Então a gente tem, eu até ia comentar com você, a gente tem o nosso Conselho Consultivo de Franqueados, a gente está no 2º ano já, com a 2ª rodada dos membros do Conselho, e a gente aprende junto todos os dias, porque a gente tem os membros do conselho que representam ali os franqueados de cada região do país. Então, a gente respeita as regionalidades, a gente consegue vincular o nosso calendário de marketing, as nossas ações, respeitando as regionalidades, mas isso porque o franqueado está junto com a gente. Então, se você tem interesse, se você tem o desejo de ser um franqueado, que você realmente estude aquele negócio que você está comprando e que você realmente entenda que você tem que ser o protagonista e que você tem que executar, e cada execução que você faça com a máxima excelência possível, porque o seu franqueador é o seu parceiro, o seu franqueado é o parceiro do franqueador, e se vocês não caminharem juntos, não caminharem de mãos dadas, você vai demorar mais para ter sucesso, e isso é muito importante. E, Andréia, vamos falar sobre governança. Qual que é o papel da governança para conseguir estruturar, né? Que vocês têm quantas franquias hoje? Mais de 420. Agora Mais de 420. E eu acredito que tenham vários macro franqueados ou multifranqueados, né, nesse ecossistema, né? O papel da governança da Grendene em relação a isso? Como que ela reflete em estruturar esses franqueados? Hoje a gente tem, né, a equipe de expansão está toda aqui, o responsável pela expansão está aqui também. Hoje a gente tem um processo de seleção de franqueados muito bem criterioso, um onboard muito bem feito. Então, desde quando, né, você entra ali com interesse em adquirir uma franquia, toda essa seleção ela é feita de uma forma muito criteriosa e daí tudo caminha junto. Então, desde o treinamento inicial até o momento da abertura da loja, desde o treinamento que você tem, porque a gente não treina para você abrir a loja, a gente treina para abertura e os treinamentos eles são constantes. A gente tem a nossa plataforma de treinamento, a gente tem os pilares que eu já falei com você. Então, eu acho que tudo é um conjunto de coisas que são realizadas pelas várias áreas em parceria com o franqueado que reflete no sucesso do negócio. Então, é desde o início, desde o momento que você entra lá no site e vê, Melissa, vou comprar uma franquia, quando você passa pelo processo de seleção para que você entenda se realmente é para você aquele negócio, aí no dia a dia da operação, com todas as vertentes aí que a gente tem atuando direto com os nossos franqueados. Que ótimo. E, Melissa, tem alguma operação fora do Brasil já? Várias operações várias, né? fora do Brasil. A gente está praticamente no mundo todo hoje, mas operações de franquia são somente no Brasil. A gente tem mais de 400 lojas, 420 lojas franqueadas dentro do Brasil. Mas a gente tem pontos de vendas espalhados pelo mundo todo. No mundo inteiro. Sucesso lá, né? Todo mundo gosta de uma Melissa, né? Todo mundo gosta de mais de uma Melissa. De mais de uma Melissa, né? Então tá joia. Gente, alguém tem alguma pergunta? Aproveitem. Vai. Pessoal, aproveitem. Bem, todos me ouvem? Perfeito. Andréia, gostaria de saber sobre, ano após ano, sobre a Grendene e a Melissa. Como vocês veem a geração Z? A gente sabe que a geração Z hoje consome de uma maneira totalmente diferente das outras gerações. Então, como vocês adaptam, se adequam esse consumo para eles, né? Ainda mais com o TikTok Shop, que chegou agora recentemente, né? Todo mundo já compra ali com um simples clique e sem sair da ferramenta, da plataforma. Então, quero saber como a tecnologia consegue auxiliar vocês ou se adequam ano após ano, especificamente para esse público da geração Z. Qual que é o seu nome? Bárbara, desculpa. Eu vou tirar o fone porque dá retorno e aí eu começo a me ouvir e fica ruim, tá? Excelente pergunta. Coincidentemente, a gente teve essa semana agora um treinamento para as equipes de venda focada no TikTok, mas eu acho que respondendo a sua pergunta, a gente tem que estar onde o cliente está. Óbvio que a gente falando da geração Z é sempre um desafio, porque é uma geração que está em constante mudança e eu acho que uma coisa muito importante é o propósito que essa geração tem. Quando eu falei que o cliente ele compra pelo propósito, né, da marca vinculada ao propósito dele, a geração Z é exatamente isso.
isso. Então, quando eu falo das nossas tecnologias e de estarmos presentes em todos os canais, é isso. Então, ano após ano, a Melissa ela vem se modernizando e ela vem entendendo o que o consumidor busca e a gente quer estar onde eles estão. Então, quando a gente fala de geração Z, é isso. Seja no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, na loja física, no e-commerce, a gente está lá e com a linguagem, com o DNA Melissa, estando presente junto com esses clientes. Mais alguém, gente? Perguntar? Aproveitando a pergunta da Bárbara. A Melissa é muito tradicional, né? E ainda ela reflete paixão em todas as gerações. Como consegue isso? Eu vou falar para você que é a cultura. Então, quando você me perguntou sobre a questão ali de como se manter, eu falo da relevância da marca. Falando de marcas de uma forma geral, é você saber quem você é e onde você está. E a Melissa, ela tem uma cultura muito forte. A Melissa, ela tem um DNA muito forte. Então, manter isso é você se manter relevante. E para você se manter relevante, a Grendene é uma marca tradicional e a Melissa também, mas a gente tem a inovação como um DNA muito importante. Então, a gente sabe o que o cliente quer, a gente comunica da forma que o cliente está buscando com o nosso DNA Melissa e sempre se modernizando. Então, por mais que a gente tenha muita tecnologia na fabricação dos nossos produtos, a tecnologia está em tudo. Então, desde uma forma como você vai treinar uma equipe, desde a forma como você vai chegar até o seu cliente final, isso faz parte de todos os processos dentro da Melissa. Então, eu acho que é a relevância e a propagação da cultura da marca para todo mundo que faz parte dessa cadeia. Ok, cultura. Falar em cultura... Tá ouvindo? Tá. Falar em cultura, os vendedores hoje, né? Com esses múltiplos canais, como é que eles veem essa tecnologia e a oportunidade? Porque tem sempre aquela questão, né, André? Ah, mas ele compra no e-commerce e tal. O que vocês levam e engajam eles a entender que esse ecossistema, ele também é para o vendedor da loja física? Como que ele bebe dessa fonte? Como é que ele vende mais no ponto de vista? E até pegando o gancho aí com essas inovações que vocês vão trazer, toda essa questão, né, de vincular um CRM. Você consegue passar para a gente? Isso aí que esse é um grande desafio, né? Às vezes o vendedor vê, né, ainda como o e-commerce como Um concorrente? um concorrente, né? E vocês não fazem isso, eles são engajados, eles, né, incentivam a compra também nos múltiplos canais, né? Qual o segredo? Eu acho que é exatamente isso, é a omnicanalidade. Então, o cliente, ele pode estar na loja física comprando um produto que o site vai entregar, ou ele pode estar no site escolhendo um produto que ele vai na loja retirar. E sendo muito sincera, essa geração que está em loja hoje, ela absorve a tecnologia com muita facilidade. Então, assim, a tecnologia para eles é algo muito nativo. A gente não tem muita dificuldade de contar para ele, de trazer uma ferramenta nova, desde que eles entendam o retorno que aquilo vai trazer para eles. Então, quando a gente tem uma inteligência artificial que vai atuar ali como um assistente do vendedor, que vai ser uma ferramenta que vai ajudá-lo a vender mais, que vai ajudá-lo a estar mais conectado com seus clientes, isso é muito natural para eles. Eu acho que o erro, quando você leva algo para a equipe, é quando você, de fato, não explica o porquê daquilo, quando você não explica do início ao fim. Então, uma ferramenta ela é muito bem assimilada, principalmente na área de tecnologia para a equipe que está em loja, porque eles vivem isso muito mais do que a gente. Mas tem que ser muito bem explicada, muito bem vendida, muito bem treinada, para que, de fato, eles usem aquilo a favor deles. Então, hoje eu acho que sim, pode ter algumas pessoas que veem dessa forma, mas hoje a omnicanalidade ela só ajuda. Então, ele sabe que se ele não tiver aquele produto naquele momento no estoque, o cliente ele vai sair dali com o produto que ele precisa, porque ele pode utilizar o estoque do site. E ele sabe também que muitas vezes o cliente do site vai ali na loja para poder retirar um produto com ele, porque o cliente é da marca e ele tem que ser atendido onde ele quer ser atendido. Então, o vendedor ele não perde com isso, ele só ganha. Então fica muito bem pré-estabelecido o papel dele na cadeia, né? Essa importância, né? E vocês conseguem trazer isso para o vendedor. E por falar assim, pegando até outro gancho também, né? TikTok Shop e tal. Como que vocês trabalham essa governança assim? Cada franquia, seu conteúdo. Fiquei curiosa agora, até para entender até onde a franquia pode desenvolver o conteúdo dela, engajar com o cliente, que é da Melissa. Imagina, vocês têm uma responsabilidade sobre a marca, né? E deve passar isso para o franqueado. Até onde eles podem ir? Como que vocês fazem essa governança de conteúdo entre os franqueados também?
Hoje todas as nossas lojas têm o seu próprio Instagram, então ele consegue ali fazer a gestão do seu Instagram, dentro do TikTok, mas como que a gente consegue fazer isso é treinando. Então, assim, a gente tem treinamentos constantes, então a gente tem os materiais já disponibilizados para eles, que eles podem utilizar nas plataformas, a gente tem treinamento como eles podem produzir um conteúdo, porque de repente ele quer fazer uma produção de conteúdo, mas eles têm treinamento para isso. E quando eles querem fazer algo que não está ali dentro do modelo já pronto, a gente tem os nossos assistentes de marketing regional. Eles podem marcar um treinamento, marcar uma reunião para poder sair dali com um plano de ação montado. Então, a autonomia deles é junto com a gente. Então, a gente consegue traçar os planos e executar junto com eles para que eles consigam fazer algo que, de repente, ali não já esteja no modelo pronto para ele. Que ótimo. Tá, joia. Alguém tem mais pergunta, pessoal? Aproveitar aqui. Pode falar. Oi, meu nome é Natália. Eu queria entender um pouco mais sobre a presença geográfica de vocês no país. Se tem alguma região que vocês ainda pretendem crescer mais e por quê? Obrigada pela pergunta. A gente está no Brasil todo. Então, falando de lojas franqueadas, a gente tem lojas espalhadas pelo Brasil todo. Nas principais capitais a gente está coberto. E a gente quer crescer onde a gente entende que o consumidor ele pode ter mais uma facilidade de acesso. Então, a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam nisso. Então, o objetivo do crescimento é isso. Obviamente, é trazer mais oportunidade para os próprios clientes e para a marca. Mas, quando a gente fala da nossa distribuição geográfica dentro do Brasil, a gente já está hoje em todas as capitais e nos principais estados. Então, pessoal, Andréia, a gente agradece muito sua presença, agradeço muito a presença de todos vocês. A gente encerra aqui mais um talk cheio de insights. Espero que vocês tenham aprendido aqui com a gente. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de seguir a gente lá no podcast, Pod do Varejo, no YouTube e no Spotify. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, Andréia. pessoal. Quem não foi ainda lá no estande, a gente está no corredor Por favor. tá?